Saudações, hoje é o dia 7 de janeiro de 2026 e já faz 4 dias desse evento absolutamente espantoso ocorrido na Venezuela. E era de se esperar, né, que eu manifestasse a minha opinião. A questão é que não está nada claro o que aconteceu, menos ainda o que vai acontecer. Evidentemente tem uma série de analistas que têm mais fontes do que eu, a começar pelo próprio Breno Altman, que tem um contato mais direto com o pessoal lá. Ele dá um relato bom a respeito de como é que foi essa operação de sequestro, né? Mas parece que o Breno é um pouco enviesado em alguns aspectos também. Mas o ponto é que até agora ninguém me convenceu que tem conhecimento claro do que efetivamente aconteceu, porque não se sabe se houve ajuda interna, que eu acho muito difícil não ter havido algum tipo de traição. Como é que uma operação dessa conseguiu neutralizar totalmente os sistemas de defesa antiaéreo, que são, em maioria, russos, e mesmo assim é tudo online, tudo, não tinha absolutamente nada manual, ninguém deu um tiro num helicóptero, entrou uma frota de helicóptero ali em Caracas e... Como assim, bicho? Não teve uma baixa no grupo de ataque norte-americano, em tese morreu de 40, 80 militares venezuelanos, inclusive alguns militares cubanos. Já é uma coisa estranha o Maduro ter essa equipe de segurança cubana, né? Uma coisa assim que soa meio esquisito, porque parece que não confia nos próprios venezuelanos. E também, na verdade, é um pouco mais complicado que isso. E também todas essas questões assim, relativas, como é que sabiam a casa dele lá, onde é que ficava o local, ou seja, que tinha toda essa informação privilegiada, e o fato dele talvez poderia não estar lá, poderia estar num esconderijo, num bunker, não deu tempo de chegar no bunker, e chegar assim, matado um monte de gente sem tomar um tiro. Como é que chega um helicóptero, descarrega ali, ninguém dá um tiro no helicóptero, ninguém dá um tiro no soldado. Defesa antiaérea, meu amigo, pode ter várias complexidades, mas helicóptero, se você tiver um fuzil e meter bala direto no helicóptero, você pode até derrubar. Então, cara, tá muito esquisito isso aí. E tanto que tem muita gente dizendo que foi basicamente uma entrega, mesmo houve uma traição generalizada, mas também não dá para ter certeza, pode ser um discurso externo. O ponto é que não tá claro nada do que efetivamente aconteceu. E pior ainda, não dá para entender qual que é o sentido disso, porque isso não tem nenhum resultado concreto. Mas bem, de qualquer modo, eu tenho uma série de análises a esse respeito há muito mais tempo. Eu não quero voltar a dizer que é a mesma coisa de sempre. Eu sempre gosto de deixar muito claro que eu não perco meu tempo com esse tipo de vigarista de canalha que finge que acredita isso, que tem alguma coisa a ver com luta pela democracia, combate ao tráfico de drogas. Eu sei que isso aí não tem a menor possibilidade. Talvez criança que acabou de ouvir alguma coisa, senão uma pessoa adulta não tem o direito de fingir, que ninguém acredita, todo mundo sabe que isso é mentira. Mas o que me incomoda é o cara que sabe que é mentira, sabe quais são os verdadeiros motivos, mesmo que tenha a leitura mais superficial, né, que é a simplificação do petróleo, mas aí finge, porque como é muito vergonhoso, porque tem a noção clara de que é uma falha de caráter apoiar o imperialismo genocida globalista. Então, como ele sabe disso, que é injustificável, aí ele finge que ele acredita que tem uma justificativa ética e moral aí por trás. Isso é uma vigarice que está abaixo do nível mínimo que eu exijo para uma discussão. A questão é que nós temos que tentar entender agora como é que são os rumos da política internacional norte-americana. Evidentemente é uma vitória pelo Trump, assim, uma vitória mais do ponto de vista simbólico, mas o que, além de não estar claro exatamente o que aconteceu, né, se houve uma traição, o problema é que está menos claro ainda para que isso aí, porque, veja só, do ponto de vista de um ganho político momentâneo, evidentemente tem um sucesso, mas se isso fosse estender e com a devida atenção internacional, e esse julgamento for ocorrer, é muito difícil que não fique evidente uma fraude, porque tem uma bizarrice completa. Tudo bem que tem sempre aquela possibilidade de você tirar o enfoque assim e deixar a coisa ir degringolando e fazer uma coisa completamente surreal, com menos atenção internacional, mas o ponto é que não basta, na altura dos fatos, pegar para sua própria base. Não basta o Trump apenas pegar para os seus próprios convertidos. Ele tem que ter um mínimo de capacidade de convencer, não estou nem dizendo os seus adversários históricos, não, mas aqueles que são assim, meio que fiéis da balança, até os seus potenciais aliados, porque mesmo nos Estados Unidos tem muita gente que é contrária a ele, né? Então, tem muita gente que pode tentar utilizar isso para derrubá-lo. E o ganho que ele conseguiria, até numa eventual condenação completamente simbólica do Maduro, é irrelevante, porque nada disso aí, por si, ajuda a reassumir o controle da Venezuela. Nós temos, no momento, tem lá a vice-presidente, né, que assumiu agora, e o próprio Trump deixou muito claro que não teria como ser a Corina Machado. Evidentemente que não, né?
Aliás, se você acha que o Trump é ruim, pior é ela ter ganho o Prêmio Nobel da Paz, né? Uma vagabunda daquela que defende ataque contra o próprio país. Veja, porque evidentemente, ele não tem apoio interno. É uma coisa que muita gente não sabe, mas a questão na Venezuela não é o Maduro, a questão é o chavismo. A ideologia dominante da Venezuela é o chavismo, ou pelo menos o bolivarianismo, em certo sentido. É um viés de independência. O povo venezuelano não é que nem o brasileiro, rachado meio a meio. Metade defendendo um vigarista vagabundo, canalha, que tentou dar golpe no próprio país, matou 300 mil pessoas na pandemia, e outra metade que defende o que tem melhorzinho, assim, para que também lá essas coisas. O povo venezuelano tem uma noção muito mais clara da sua situação real. Depois do Maduro, todas as eleições recentes, os candidatos de segundo e terceiro lugar eram os chavistas também, eram anti-americanos também. Esses caras que querem abrir as pernas e entregar tudo para os Estados Unidos, essa galera não tem 10% de apoio popular. 10, 15, está no máximo. Maria Corina Machado, que vai na Casa Branca, vai se ajoelhar, a beijar a bota de americano, oferecendo o país, dizendo que quer entregar o petróleo todo para os caras, esse pessoal não tem apoio popular. Então é óbvio que ela não teria como gerenciar o país. E o Trump sabe disso. Nem muito menos Juan Guaidó. O problema é que, ainda que hajam alguns indivíduos anti-Maduro, ainda que haja suas divisões no chavismo, é pouco provável que haja setores do chavismo ou do bolivarianismo dominante na Venezuela que estejam dispostos a promover uma política de submissão aos Estados Unidos. Pode haver algumas políticas de conciliação, algumas concessões, mas a princípio está difícil a ideia, ou pelo menos estava, né? A ideia de você simplesmente, como a própria Corina Machado disse, privatizar e entregar para os Estados Unidos. Ela disse isso com todas as letras. Por ela entregava o petróleo para controle norte-americano. Então o fato dos Estados Unidos terem simplesmente sequestrado Maduro, nesse ato terrorista grotesco, lembrando que isso aí é a definição clara de terrorismo. Os Estados Unidos saíram simplesmente matando alvos civis, porque não tinha... dizendo que era traficante, sem julgamento, sem nada, isso é atitude criminosa. Isso é apenas mais uma, é um crime. Não sei nem se dá para constar como pirataria, né? Mas é uma atitude criminosa de um governo de genocida, assassino completamente grotesco e que não tem a menor vergonha na cara. E, nesse sentido, tem até uma certa vantagem, porque o Trump, pelo menos, meio que assume isso de uma forma assim, um pouco menos fingida, né? Então, nesse sentido, esse ato criminoso não parece ter um resultado muito claro. Na verdade, pode ter um resultado até contrário, uma vez que ele tende a gerar uma certa comoção, tende a gerar uma certa retração. Até porque, com exceção do nível de trairagem a nível bolsonarista, né, mesmo o cara que é muito insatisfeito, mesmo o cara que às vezes tem até uma certa vontade de fazer uma conciliação com os Estados Unidos, não deve gostar de sofrer uma invasão militar humilhante daquilo ali, né? Deve ter um mínimo de decência. E, aliás, veja um assunto interessante também, né? Veja a relevância de você ter uma capital mais protegida, né? Caracas é basicamente na costa, né? Você consegue imaginar uma operação dessa no Brasil, com Brasília assim, no centro do país, o tanto de território que teria que invadir para conseguir fazer uma coisa dessa? Tudo bem que isso é só um exemplo de como você ter semestre interiorizado é preferível. No caso do Brasil, você sabe que nunca seria necessário fazer um serviço desse. Você tem a corte bolsonarista para fazer o serviço sujo para eles, né? Aliás, nesse sentido, aquela coisa que a gente tem que estar sempre atento. Você fica muita gente boa falando aqui que o Brasil precisa desenvolver armamento nuclear, que se a Venezuela tivesse armamento nuclear isso não tinha acontecido, provavelmente é verdade. Mas no caso do Brasil, isso é meio problemático, né? Vai que o Brasil tem arma nuclear aí para assumir uma praga de um bolsonarista e usar a arma nuclear para bombardear Cuba, Venezuela. Eu não duvido nada disso. Então, infelizmente, nosso caso aqui é muito grave. Se a Venezuela foi atacada nesse nível, está sendo ainda atacada, né? É porque ela não se submeteu. Ela tem um viés ideológico forte, uma coesão social forte, que está fechada com uma visão de futuro que não tem nada a ver com lamber bota de norte-americano. Que isso, infelizmente, a maioria dos outros países da América do Sul não tem. Né? E esse é o motivo da hostilidade. Né? O ponto é que não dá para entender ainda qual que é a ideia, porque nada sugere que nas forças chavistas e bolivarianistas na Venezuela esteja setores significativos dispostos a uma submissão aos Estados Unidos. O fato de terem sequestrado o Maduro não vai servir como moeda de troca, ou qualquer proposta. Oferecemos devolver o Maduro se vocês entregarem não sei quantos petroleiros para a gente. Não, eu não vejo futuro. Então não está muito claro qual é a estratégia. E também não está muito claro qual é o ganho, além do ganho simbólico do Trump. E sim, também tem havido algumas colocações interessantes mais recentes aí, né?
a respeito das leituras pouco superficiais a respeito da questão do petróleo, porque você tem que mais verificar a questão do petrodólar, né? Não é nem tanto simples a questão do petróleo, mas o fato do petróleo ser cotado em dólar. Afinal, Venezuela é o terceiro grande desafiante do padrão dólar. O primeiro foi Iraque, o segundo foi Líbia. Os dois já foram detonados. A Venezuela seria o terceiro, né? E tem muito esse discurso aí de não, mas os Estados Unidos não precisam de petróleo, os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo. Mano, eu ouço essa merda desde sempre. Mas desde do tempo da Guerra do Golfo, não, mas ele não é por petróleo, não. O petróleo nem é uma coisa mais necessária. O gás de xisto está substituindo. Tem sempre esse papo de dizer que, na verdade, eles não estão assim, tão interessados no petróleo. Então, assim, é petróleo. Você pode adicionar, você deve adicionar a questão do entendimento que não é apenas o petróleo em si, né, mas sobretudo a questão do petrodólar, né, o lastreamento do dólar indireto no petróleo. Sim, isso é totalmente relevante, mas ainda assim é petróleo, que fique claro esse ponto, né? Mas, voltando, qual que é a estratégia, qual que é a ideia para tentar fazer valer esses interesses de cooptação da parte da sociedade venezuelana? Isso aí absolutamente não está claro ainda. A gente ainda não sabe direito nem como aconteceu, nem o que aconteceu, nem o que vai acontecer. Então, num primeiro momento, o máximo que a gente pode fazer é esperar, ver como é que os fatos vão se desenrolar. Agora, tem uma coisa que a gente já pode deixar bastante claro, né? De uma certa forma, isso serve como recado. Isso serve como uma mensagem. Então, nesse sentido, talvez seja uma forma do Trump demonstrar, isso dá um sentido maior, que ele não está blefando, porque ele tem essa fama de ser alguém de cão que ladra, mas não morde, né? Que ameaça tomar a Groenlândia, que ameaça tomar o canal do Panamá, e mais transformar o Golfo do México em Golfo da América, não sei o que lá. E muita gente está com esse negócio, mas ele joga essas coisas lá em cima para depois pegar um pouco mais baixo. E com esse movimento, ele consegue ganhar uma credibilidade maior. As suas ameaças se tornam mais consideráveis. Então, na minha visão, eu acho que, além desse ganho simbólico puro e simples, o principal motivo desse sequestro criminoso e hediondo é, antes de tudo, passar um recado para os seus adversários. Que vamos lembrar aquilo que eu estou dizendo desde sempre, desde que começou a Operação Usina Ucrânia, né, a guerra. A única coisa que dá sentido ao comportamento do Ocidente é a ideia de fracionar o mundo em dois hemisférios, estabelecer uma bipolaridade. Deixa Eurásia com Rússia e China, deixa lá, na verdade, o Oriente, de forma geral, e Estados Unidos vai se concentrar na doutrina Monroe e submeter mais a América aqui. Isso eu estou dizendo tem muitos anos, então, na verdade, esse recrudescimento era bastante previsível. E nesse sentido, a gente tem que ver também o quanto que China ou Rússia estariam dispostos a fazer alguma coisa. Eu acho que isso está deixando meio claro que talvez, é como se suspeitava, eles estão dispostos a oferecer, a aceitar essa divisão do mundo. Então eles se concentram lá e que se dane aqui na América do Sul, né? Até porque, para eles fazerem um esforço maior, o próprio Brasil não ajudou em porcaria nenhuma. Afinal, o Lula fez o papel sujo de corroborar com o discurso norte-americano, não reconhecer a vitória das eleições, final aquele papo fajuto de atas, né? E lembrando que esse processo já está acontecendo há muito tempo, o que apenas dá um grau de dramaticidade ainda maior. E o Brasil barrou a entrada da Venezuela no BRICS, e se o Brasil tivesse reconhecido inquestionavelmente a vitória de Maduro e a Venezuela tivesse entrado no BRICS, eu sinceramente acho que isso não teria acontecido. Então o Brasil tem culpa no cartório, está se acovardando, o Lula cada vez abre mais as pernas para o setor financeiro, talvez ele não tenha condição de fazer outra coisa, mas isso é um dos sinais claros de que esse processo de divisão mundial nesses dois hemisférios está cada vez mais flagrante e talvez também teria que ter uma contrapartida, né? À medida que os Estados Unidos aumentam o cerco, pisam mais na América Latina, nas Américas de forma geral, consolidam o seu poder ali. Claro, tem aquela parte da Europa que sempre vai ser mais ocidental. Mas como é que eles vão fazer com relação ao fronte ucraniano? Vão abandonar? Como é que vão fazer com relação a Taiwan? Eu espero que, se Estados Unidos abandonar Taiwan, então acho que essa leitura está consolidada. Eles vão se concentrar aqui, Rússia e China não vão fazer porra nenhuma, dane-se. Estados Unidos esquece Taiwan, e esquece essa tentativa de fazer hostilidade contra a China de uma forma direta, fica na guerra comercial mesmo, né? Essa seria uma coisa. Aí fica mais a questão do Oriente Médio, como é que fica. Mas também estava cozinhando há um tempão.
Todos esses são sintomas do desenvolvimento desta nosso modelo de terceira guerra mundial, né? Se é que dá para chamar isso. Eu próprio questiono a própria ideia de chamar a primeira guerra de guerra mundial, né? Mas dessa nossa grande guerra que tem uma característica extremamente diferenciada em termos de dinâmica. Que talvez seja isso, né? De repente essa nossa terceira grande guerra nada mais é do que são essas operações aqui e ali, um evento aqui ou outro lá, sem em nenhum momento uma declaração de guerra generalizada, isso não vai acontecer. E a situação a gente vai tocando para frente, a perspectiva não é nada boa, e eu disse isso ano passado na minha última live, que o 2025 tinha sido um bom ano, mas o 2026 não prometia ser bom de jeito nenhum, né? Nem para o Brasil, nem de forma generalizada. Uma das coisas que eu tinha elencado é exatamente a postura da Venezuela, né? Claro, assim, a Venezuela não está derrotada de forma nenhuma, isso aí, aliás, esse é apenas o começo, pode ser apenas o começo, e pode dar muito pano para manga. Algumas pessoas podem dizer que o comportamento da Rússia e da China também não é em relação ao Maduro, em relação à Venezuela, a questão não é o Maduro, né? Apesar de que na Síria aconteceu bem que o contrário, ou seja, o Assad fugiu para a Rússia, né? Mas deixaram até que afundar, e aí foi de uma hora para outra. O caso não é dessa forma na Venezuela. Teve esse sequestro, mas assim, as forças venezuelanas não estão desmobilizadas, né? Então não está claro o que vai se desenvolver daqui para frente. Mas uma coisa é certa, o recado está dado. Trump deu o seu recado. Especialmente para sua corja de lambedores de bosta rasteirantes. A corja bolsonarista está aí todinha comemorando, né? Assim, talvez para citar o fato de que o lixo do seu mito foi jogado no seu lugar, devido lugar, lixo mesmo, que não vale nada. Então, bom, perdemos o nosso mito, né? Tá ferrado, o Trump esqueceu, ele percebeu que ele é um perdedor mesmo, dane-se. Em compensação, eles têm esses ganhozinhos simbólicos, né? De coisas que não fazem a menor diferença direto para a vida deles, a não ser para pior. Ou tem assim um Milley falando merda lá, tem um porque de um Zema, de um Tarcísio, essa corja desgraçada aí, que corre o risco de ganhar uma eleição no Brasil. E é isso que nós temos que tomar cuidado, né? Porque se ganha uma praga de um Tarcísio ou qualquer outro bolsonarista, aí, bicho, puta que pariu, meu Deus do céu. De modo que não tem uma análise muito melhor para ser feita agora dos rumos dos próximos, as cenas dos próximos capítulos, né? Curiosamente, algumas pessoas estavam muito preocupadas com como é que eu ia estar me sentindo a esse respeito. Cara, toma muito cuidado. Eu admito que tem até uma certa teatralidade também nas minhas abordagens. Você pode observar que tem vídeos que eu estou muito nervoso, muito puto, tem vídeos que eu estou bem mais tranquilo, mas eu consigo mudar de um papel para o outro sem nenhuma dificuldade. Sabe? Até, por exemplo, quando eu falo num carro de som, eu entendo que tem se encarna no papel, para você direcionar um pouco sua comunicação. Tem horas que eu fico irritado, assim, mas não é nem, cara, não é nem com os Estados Unidos, cara, não é nem com isso. Porque, bem ou mal, o bandido Trump está defendendo o interesse deles lá, né? Pelo menos isso faz um certo sentido. O problema é o cara que trai o próprio país. O problema é uma Maria Corina Machado, é um Juan Guaidó, é um Milley, é um bolsonarista. O problema é essa corja, que entrega, está disposto a entregar o próprio país. E para com essa mania de ficar, tá vendo? Vocês ficam apoiando os Estados Unidos, eles fazem um negócio desse aqui no Brasil. Bicho, se esses miseráveis entrassem aqui e matassem 10 milhões de pessoas, a praga do bolsonarista ia apoiar, ia aplaudir, ia louvar. Esquece o maldito do bolsonarista, não merece respeito. Se esse cara entra aqui no Brasil, promove um genocídio, um massacre, humilha todo mundo, os desgraçados vão aplaudir. Esse pessoal não tem, é irrecuperável. Esquece o bolsonarista. O que a gente tem que fazer é tentar alinhar um pouco a galera que não se submete, não é tão covarde, não é tão capacho, não é tão mentalidade de escravo, a ponto de se submeter voluntariamente a lambibota de genocida, sem ganhar nada em troca, né? É preciso que fique claro. Eu já, em alguns vídeos, já fiz algumas abordagens nesse sentido, né? Que é um certo psicologismo esse respeito. Não é o fato do cara ter uma conduta pragmática no sentido de ganhar. Tem esses também, mas estou falando daqueles que realmente têm uma deformidade psíquica que eles de certa forma gostam, parece assim uma erotização da submissão a um violador estrangeiro que não tem o menor respeito por ele. Nós estamos falando do mundo que está cheio desses tipos de fetiches bizarros. Eu acho que esse aí é um deles, viu? Essa galera que gosta de se submeter, de ser humilhado, de ser espancado, não receber nada em troca, e parece que eles erotizam isso. Isso é a mentalidade bolsonarista, viu? E de neocon em geral, nesse sentido. Então você tem que ficar muito de olho nesse pessoal e tomar muito cuidado para não se contaminar, não só por percepções paralelas, mas até mesmo tomar um certo cuidado para não reagir demais
e acabar abrindo flancos e dando oportunidades de ataques a esse pessoal, né? A solução já foi há muito tempo, né? Era criar uma coalizão interna brasileira de pessoas que têm, antes de tudo, um compromisso com o próprio país, e na esquerda nesse sentido generalizado, não. Não é a esquerda que está disposta a abrir as pernas para a ONG estrangeira. E o cara monta essa ideologia de aborto, de feminismo, essas coisas, o cara engole tudo. Não, é quem está disposto a romper com isso totalmente. Venezuela rompeu totalmente, viu? Venezuela, apesar de toda essa aproximação com a esquerda, não tinha essas palhaçadas lá. Era extremamente conservadora nesse sentido. O seu posicionamento com relação às pautas da esquerda é de rechaço total. Então ela era completamente adversária. Assim como todos os países que efetivamente fazem oposição concreta aos Estados Unidos. Infelizmente a gente não tem isso. A nossa esquerda está muito corrompida, mas é claro que ela é infinitamente preferível ao que está do lado oposto, né? Ao liberalismo de uma forma generalizada. Então a gente tem que tomar um cuidado para ficar de olho nesses nossos quadros e evitar, tentar o máximo possível cobrar deles uma conduta um pouco mais corajosa, um pouco mais coesa. Em especial, por exemplo, no caso do PT, cobrar mais do Lula, né? Porque devia jogar na cara dele. Você foi covarde, você foi frouxo em abrir as pernas para os Estados Unidos no tempo do Biden, né? E não reconhecer a eleição do Maduro. E ter barrado a entrada da Venezuela no BRICS. E ter abandonado também a Nicarágua e o Ortega. Essas condutas covardes deram força para o Império Genocida, para o Império Globalista. E a gente tem que jogar isso na cara desse pessoal e cobrar isso deles. Esse é um bom momento. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 7 de janeiro de 2026. Muito obrigado por sua atenção.